Salve alvinegros e alvinegras, eis que hoje, sábado 31 de agosto, depois de praticamente uma semana, eis que hoje tem jogo do nosso glorioso, partida importantíssima no estádio Newton Santos, às 21 horas no horário de Brasília, contra o Fortaleza, jogo valendo a liderança. Aquele que sair vitorioso nessa partida se torna líder, caso Botafogo, que é o que torceremos, reassuma a liderança, caso Fortaleza, ou até com empate no caso, se mantendo na liderança. Algumas informações importantíssimas, meus amigos, para essa partida de hoje. É o seguinte, uma delas, onde assistir. Dessa vez o jogo vai ser exclusivo, por ser um sábado, nesse horário de canais fechados, os dois ligados ao Grupo Globo. Um deles pelo Sport TV, caso você tenha TV fechada aí na sua casa, ou pelo Premiere, de forma exclusiva ali no pay-per-view. E ambos você tem acesso tanto pelo pacote de TV fechada ou pelo streaming da Globoplay. Agora algumas notícias aqui, meus amigos. Opa, deu uma balançada aqui, mas acho que tá ok. Agora notícias importantes aqui do nosso Botafogo. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não saiu lista de relacionados, porém alguns retornos e uma possível escalação já dá pra gente ter um balanço, algo próximo ao time titular. Que é o seguinte, em relação ao time que jogou contra o Bahia no último domingo, vamos ter o retorno de Matheus Ponte, Alexander Barbosa e Savarino, que eles estavam suspensos, naquele jogo contra o Bahia, eles vão retornar. Em relação aos jogadores que vinham para os jogos, lesionados, não teve um quadro de mudança muito grande. Júnior Santos, Eduardo, Rafael, Pablo, pós-doutorado em medicina, tinha possibilidade de ser relacionado para esse jogo. É uma possibilidade dele entrar. Porém, entrar no banco de reservas, claro, não entrar no time titular. Agora, acho que aquele que é meu maior interesse crítico de vocês também é o Cuiabano, nosso lateral esquerdo titular. Eu vi notícias essa semana dizendo que ele treinou normalmente, porém com uma tipóia no braço ali do ombro, que ele se machucou no jogo contra o Palmeiras pelo último jogo da Libertadores. Ainda é considerado dúvida. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo não saiu uma confirmação da presença do Cuiabano ou não, porém uma coisa para tranquilizar vocês, que inclusive eu já trouxe aqui no canal antes, é que ele não foi considerado uma lesão propriamente dita que ele teve, foi algo bem mais leve, uma torção no ombro ali, mas que o próprio Cuiabano no mesmo dia, ou no dia seguinte, agora não me lembro, ao jogo contra o Palmeiras, já falou que o ombro dele já estava no lugar, que era só fazer uns exames ali dali alguns dias e se fosse detectado alguma coisa trataria, senão ele seguiria normalmente. E como não foi noticiado nada, e ele já estava treinando nos últimos dias aqui, essa semana só com uma tipóia, nesse braço, mas algo sutil assim, então tem chance dele ir pro jogo, mas não dá para cravar, Esse ponto do Cuiabano só. Agora eu vou ler para vocês a possível escalação do GE, que foi divulgada, que acreditam, seria com John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, dupla de zaga formada por Bastos e Alexander Barbosa, lateral esquerda, como eu falei, a princípio Marçal, mas se o Cuiabano tiver condições de ir para jogo, acredito que o Cuiabano seja o titular. Aí a dupla de volantes ali, Gregory e Marlon Freitas, e o nosso quarteto ofensivo ali na frente, Thiago Almada na esquerda, Luiz Henrique na direita, e uma dupla ali de Igor Jesus e Savarino. Seria o nosso time, caso o Cuiabano jogue, seria o nosso time com força máxima, Caso ele não jogue, quase força máxima, a única exceção ali do Marçal no lugar do Cuiabano. E assim, meus amigos, eu estou muito otimista para essa partida. É um jogo grande, Fortaleza merece todo o respeito ali. Vem fazendo uma baita campanha, surpreendendo a todos ali com um orçamento muito menor que o nosso próprio Botafogo, que outras equipes ali. Vem conseguindo ter um futebol muito competitivo. Assim, é de se aplaudir de pé ali o trabalho da gestão do Fortaleza. Merece muito respeito. Porém, fazendo uma análise mais curta... tem um ponto também a ser dito que eu acho bem interessante. Fiz até um shorts aqui mais cedo, postei antes aqui desse vídeo aqui. Inclusive, fiquem atentos ao canal. Eu tenho postado shorts praticamente diariamente. Não posso prometer a vocês que todo dia vai ter shorts, mas nas últimas semanas eu tenho me organizado para fazer isso. Quase... Tem sido diariamente, na verdade, mas vou tentar. Que são os vídeos curtos de 1 minuto, 55 segundos, 58 segundos,
Inclusive, para quem tem pouco tempo, não tem tempo de ver esses vídeos aqui na íntegra aqui, dá uma passadinha nos shorts ali, que põe algumas notícias, algumas coisas interessantes ali, tudo ligado ao nosso Botafogo. Algumas coisas até, poucas coisas fora do Botafogo, mas do mundo do futebol, né, que eu considero interessante, mas a maior parte é ligada ao Botafogo mesmo. Então fiquem atentos ao canal, que inclusive eu fiz shorts antes disso que eu vou falar aqui agora, que é em relação a uma entrevista com o Pikachu, ponta direita do Fortaleza, né? Já fui lateral direito em alguns momentos. Disse na entrevista dele ontem, na sexta-feira, quando perguntaram para ele o que ele esperava desse jogo contra o Botafogo, né? E ele, assim, tem uma postura admirável, mostrando extrema humildade, sensatez ali, muito pé no chão, muito focado, muito foco. Mas, assim, respeito gigantesco ao Botafogo. Ele falou o seguinte, ele falou algo parecido com um jogo muito difícil, já que, no meu ponto de vista, vamos enfrentar o melhor time do futebol brasileiro. Então ele deu a entender assim que o Botafogo, para ele hoje, como elenco e não na parte individual e futebol apresentado, é o melhor time do Brasil. Então ele falou dessa mesma dificuldade que eles vão ter, que o Fortaleza vai ter de enfrentar o nosso Botafogo na nossa casa ainda. Então é bacana a postura do Pikachu, é raro até, né? Você às vezes vê respeito em grandes jogos adversários, mas assim, dificilmente você vê um grande elogio, assim, ainda mais no dia, na véspera de um grande jogo que vale a liderança, né? Geralmente os caras falam assim por cima, uma grande equipe, tão bom futebol, mas não sei o que, já quer crescer para cima do adversário. E ele não, peito aberto, falou, o Botafogo hoje é o melhor time do futebol brasileiro, vamos ter dificuldades ali e tal. Então foi bem legal, bem bacana, postura do Pikachu, admirável. E assim, em relação ao próprio Fortaleza, eu vi os últimos 2 jogos do Fortaleza. Foi contra o Bragantino e contra o Corinthians, né? Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. No caso, o último foi contra o Corinthians, eu tenho certeza. Agora só confirmar se o anterior, que foi contra o Bragantino. É isso mesmo, é isso mesmo. No caso, pelo Brasileirão, né? Teve um jogo entre esses dois, do Fortaleza contra o Rosário pela Sul-Americana, mas eu digo no Brasileiro. E assim, o Fortaleza ele mostra assim, jogar com muita inteligência, muita organização. Os caras são muito atentos, focados o jogo todo. Porém, em questão de nível de futebol apresentado, eu achei abaixo do que eu esperava nesses 2 jogos. Contra o Corinthians, que está numa fase de uma draga desgramada, né? O Corinthians horroroso, tanto time montado como o futebol apresentado. Jogo no Castelão, na casa do Fortaleza. Eu tava esperando, se não fosse uma sacolada do Fortaleza, no mínimo um 2-0 com uma vitória extremamente tranquila. E não, o Fortaleza correu muitos riscos. O Corinthians teve umas 4, 5 chances claríssimas de gol. Se o centroavante do Corinthians fosse tão ruim, com certeza teria feito no mínimo 1 ou 2 gols ali. Ou seja, teria vencido o Fortaleza, que fez só basicamente, o Fortaleza a única chance clara, ele fez o gol. Contra o Bragantino a mesma coisa. Foi 2-1 pro Fortaleza contra o Bragantino. O Bragantino, atacando. O Fortaleza começou, fez um gol rápido. E depois só o Bragantino. Empatou, bola na trave, pressionando, perdendo gol, o goleiro fazendo milagre, escambau. O Bragantino também teve umas 4, 5 chances de gol ali, não fez. Fez um só gol. E o Fortaleza, 2 ataques, 2 gols. Então, tem mérito no Fortaleza, assim, da organização, da inteligência e do foco e de ser letal. Claro que tem mérito essas vitórias. Porém, em nível de futebol apresentado, meus amigos, eu esperava bem mais do Fortaleza por essa sequência de vitórias deles, por eles terem chegado à liderança do Brasileiro. Então, meus amigos, a nível de futebol, esses últimos 2 jogos do Fortaleza não foram jogos assim de para você ter tanto receio, assim, digamos assim. O nosso Botafogo, no seu auge esse ano, apresentou um futebol bem superior do Fortaleza. Eu acredito que eu não estou sendo soberbo aqui, eu estou vendo com base dos 2 últimos jogos do Fortaleza, né? Eu achei o Fortaleza abaixo, venceu, porque foi letal, teve mérito, mas um futebol bem abaixo dessas últimas partidas. Nosso Botafogo, jogando o seu melhor, tem condições de vencer o Fortaleza. Eu estou muito confiante nisso, inclusive. Ainda mais tomando com base dos 2 últimos jogos do Fortaleza, que venceu, mas sem convencer muito, na minha opinião. E tem um ponto importante pro nosso Botafogo, meus amigos, que é o seguinte. Tivemos uma semana de descanso. Nosso time é extremamente físico.
É um estilo de futebol que é extremamente desgastante para os jogadores. E quando estava nesse ritmo maluco, quarto domingo, duas coisas. Um desgaste físico extremo, quanto a gente viu no final do jogo ali que o time acabou, não teve perna mais. E também o Arthur Jorge não tem tempo de aprimorar as ideias táticas dele pro time. Porque jogo em cima de jogo, praticamente não tem treino. É só regenerativo depois de outro jogo. Dessa vez, com uma semana de descanso, vamos estar totalmente recuperados na parte física. Arthur Jorge teve tempo de aprimorar algumas partes táticas. E outro ponto chave também, que eu não vi ninguém comentando pelo esportivo nada. Algumas das melhores atuações do Botafogo nesse ano foram justamente em jogos que teve uma semana de descanso. Vou exemplificar dois jogos para vocês. Um aquele sobre o Fluminense, que foi um baile do Botafogo, foi 1-0, mas que era para ter sido 3, 4, 5-0. Pelo que o Botafogo dominou e criou chances claras. E o outro jogo contra o Atlético Mineiro, que metemos 3-0 no Galo. Uma equipe muito forte também. Ambos no Newton Santos, até esse fator também, Newton Santos, né? Na nossa casa, nossa torcida presente, nosso gramado sintético ali que a bola corre mais, que também tem dificuldade para adversários que não jogam em sintético, né? Fortaleza é um desses. A gente pode aproveitar muito bem os primeiros 15, 20 minutos ali para acelerar, tentar fazer um gol rápido. E todos esses fatores, meus amigos, eu vejo um favoritismo do Botafogo, sim. Eu não espero um jogo fácil, eu não acho que é jogo para goleado, longe disso. Como eu falei, total respeito ao Fortaleza pela campanha que eles fazem. Porém, o futebol que eu ouvi dos últimos dois jogos do Fortaleza, para mim o Botafogo no seu melhor é bem superior. Em nível de futebol apresentado. Eu tô bem confiante sim, meus amigos. Mas é aquele negócio, né? O Botafogo tem que jogar o seu melhor para ter esse favoritismo de superioridade que eu tô falando. Se jogar meia bomba ou freio de mão puxado, alguma coisa assim, não tiver totalmente focado, o Fortaleza é um time muito focado e letal. Fortaleza em poucos ataques ele faz gol. Então, se não jogar com tudo, não é possível uma derrota pro Fortaleza. Porém, como por todos esses fatores que eu falei para vocês, uma semana de treinamento, 100% da parte física, jogadores importantes voltando, ajuste na parte tática do Arthur Jorge, com essa uma semana de tempo livre, tudo isso eu acredito que o Botafogo vai entrar naquela postura semelhante ao que foi no primeiro jogo contra o Palmeiras, da Libertadores, e no jogo contra o Flamengo, que a gente meteu 4-1, que era para poder ter 6, 7 ou 8. Eu acredito no Botafogo naquele ritmo. E o Botafogo naquele ritmo, para mim, é favorito. Temos totais condições de vencer o Fortaleza e reassumir a liderança do brasileiro. Essa é a minha expectativa, esse é o meu ponto de vista. Agora vamos torcer muito, meus amigos. Deixem embaixo nos comentários o que vocês pensam, se concordam, discordam. Tem mais algum outro ponto importante que eu não citei aqui. E vamos torcer muito, meus amigos. Nosso glorioso hoje. Se mostrar tudo que sabe, todo o futebol que tem, tentar as condições de sair vencedor nessa partida difícil contra o Fortaleza, atual líder do campeonato. Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!